Olá! Qual E cenário? bem-vindos! Eu falei, Pri, elas não tá melhor pra cá? Tipo, não dá pra gravar pra cá, porque senão Cenário fica um mais- negócio chapado, gente. Ó. Aqui tem Ai, uma, que tem uma bonitinha, planta, tem um ela super negócio. entendeu Pelo amor de Deus! câmera. A gente grava ali por causa da luz da janela, né? Que é o único lugar que tem luz da janela assim de frente. Já aproveitando aí, você que gosta de dar presente pra gente, a gente tá com um grande problema em relação a ring lights. Temos muitas, porém não funcionam algumas. Vamos começar. A gente vai fazer um quadro que, na verdade, foi até uma ideia de uma pessoa na caixinha. Que botaram assim, primeira vez de tal coisa. Eu falei, primeira vez de tal coisa. Aí a pessoa falou, isso é legal de responder a primeira vez de tal coisa. Vamos fazer uma primeira vez. Então a gente vai responder a primeira vez de tudo. Primeira vez que nos vimos foi no... Você lembra? Foi a no... primeira vez mesmo. Primeira vez eu não lembro, não tem como. Tá vendo? É difícil? É legal? Não tem como eu lembrar. Eu não lembro primeira vez, mas eu lembro da galerinha tá ali fora, tem no espaço, aí tem tipo é como se fosse um meio fio dentro da escola mesmo. E a galera ficava sentada ali perto da porta, e a Nathalie tava ali com a Tamires, com o pessoal, e eu passei, bom dia, gente. Eu lembro, essa é a imagem que eu tenho de primeira vez. E eu lembro mais lá perto da cozinha. Ali na Naquele cozinha. corredorzinho da cozinha. Eu lembro mais ali. Tá vendo? Tivemos duas primeiras vezes. Então foi. Primeira viagem. Essa é fácil. Foi São Paulo. A primeira viagem foi um surto. Um surto. E foi mesmo a primeira viagem, né? Foi um surto. A gente tava no show do Fifth Harmony no Rio. E a Nathalie falou assim, vamos pro show de São Paulo? Eu falei, Nathalie, a gente não tem passagem, a gente não tem hospedagem, a gente só tinha ingresso. E aí ela, vamos? Eu falei, não tem como é que a gente vai fazer? Falei, tem sim, é só comprar. Gente, eu nunca viajei, tipo, quando eu era pequenininha, com os meus pais, pegar avião assim. E como é que eu falo pra minha mãe? Mãe, então eu tô aqui no show, vou passar em casa pra pegar roupa. Foi isso. Foi maravilhoso, foi assim, libertador. Aí ela tem uma tatuagem de um avião que foi em homenagem a mim. Primeira comida. Nossa, pesado, né? Mas aí tá na cabeça de quem tá pensando no pesado, porque eu pensei no estrogonofe com frango desse tamanho. Nossa, que foi lá na casa, que era a casa que eu passei a minha vida inteira, lá em Botafogo. Ai, bons tempos, quando a gente podia encontrar as pessoas. A gente tava gravando A melhor amiga da A noiva. Melhor Amiga da Noiva. A Nathalie na época era Diana, não era Juliana. Aí a Nathalie fez um estrogonofe com frango desse tamanho aqui. Nem era tão grande assim, gente. A galera ficou implicando com o meu estrogonofe. Primeira cena. Você lembra a primeira cena? Caramba, que difícil. Eu acho que a primeira cena foi... Não, foi na casa... Tem certeza que não foi a do Campo São Bento? Porque foi geral. Não, eu lembro que a primeira foi lá na casa, tipo, do Edu. A da piscina. Foi da piscina? Uhum. A primeira cena ela ainda pega toda a minha guloseima e come durante a cena. Isso. Primeiro beijo em cena. O primeiro beijo em cena foi um beijo horroroso que a gente deu entre duas linhas. Nossa, foi muito ruim. Foi muito ruim. Tinha plateia, tinha uma coroa ali beijando. Uma coroa olhando e uma criança. Mas o beijo não foi só aquilo. Só que o Lucas, ele cortou a cena. Ele foi chegando perto. Quando a gente realmente começou a beijar, não tem a cena. É a primeira cena de sexo. Também foi péssima. Porque, tipo assim... Onde foi? Foi no hotel. Foi de A Melhor Amiga da Noiva. Tem aquela que foi na casa da minha avó, mas que não mostrou elas transando e tal. Foi só eu sentar no seu colo e tal. Foi no hotel. Só que a primeira cena mesmo foi a do hotel. A gente não tinha levado o figurino certo, então teve que ficar defendendo pra câmera, Então acabou que não foi uma cena legal. Foi uma cena bem... Agora, a última cena de sexo, cena 44. Foi muito boa. Tá muito Evolução, né, galera? Evolução é muito tudo. foda.
E fora que o pessoal da produção fez uma cena que não tava no roteiro, né? Porque no roteiro tava lá, transam, ponto. Eles fizeram uma parada que vocês não estão prontos. Primeiro salário da pontuação, no caso, né? Que foi tipo... foi quando eu voltei de viagem. E aí foi a Priscila e a Mari, né? Foram lá. Ai, Mariana, muito saudade de você, meu Deus. Foi o primeiro salário, gente. Fiquei muito emocionada. Falei assim, gente, meu salário. E agora eu ganho até hoje. Ela virou sócia, então ela tem direito a todo sócio. Gente, tudo planejado, né? A primeira vez que eu e o Rô, a gente ganhou alguma coisa foi quando a gente vendeu os vídeos de A Melhor Amiga da Noiva. E foi a primeira vez que a gente viu que a gente estava de fato trabalhando. E a gente começou a se valorizar, começou a entender que aquilo era o nosso trabalho e a gente precisava sustentar. Meu primeiro salário da vida mesmo eu tinha 12 anos, tá, gente? Não, o primeiro salário nosso. Foi, tipo, muito surreal, que a gente falou assim, caralho, a gente tem um salário. Sou rica! Eu sou rica! E nem foi nada muito alto, não. Foi tipo eu não lembro, tipo, acho que na época era tipo um salário mínimo, sabe? Era tipo isso. E aí a gente ficou assim, a gente tem um salário, tá dando certo, tá funcionando. E foi muito legal que a gente sentou pra conversar e falou assim, não, pô, a Nath tá com a gente, então ela tem que ganhar também. E aí foi que eu fui lá na casa dela, de surpresa, dei um envelopezinho pra ela, de seu salário. E eu emocionada. Primeira viagem a trabalho. Foi Recife? Foi Recife. Foi Recife. É que na verdade Recife não ia ser a trabalho, a gente ia porque a gente ganhou essa viagem pra dar uma volta e tal. Bizarro. E aí... Gente, mandem viagens depois da pandemia. Surgiu o assunto A Melhor Amiga da Noiva. Vamos gravar em Recife, aproveita que vocês já vão estar lá. E aí o pessoal lá da outra produtora foi também, a gente já estava lá. E a gente gravou. Então, tipo, tudo que a gente fez foram coisas que a gente ia fazer a passeio. E aí, de repente, tem até uma cena que é muito legal, que a gente tá na água depois de passar aquele negocinho, a lama. E aí o diretor na época gritou, fiquem parados, tá muito legal. E ele começou a filmar de cima do barco. Então aquela cena ali, na verdade, era a gente ali, tomando um banho, conversando, e que virou cena. Então muitas coisas assim, era a gente, não, peraí, vamos gravar. Primeira vez que você namorou? Caramba, a gente era muito pequena. Namorar de verdade, porque namorico, tipo, com 3 anos eu namorava o garotinho da creche. Mas aí... Tá, mas eu namorei de verdade. Eu namorei dos 3 aos 7, foram 4 anos. Ah, mas eu namorei o Igor da creche também, a vida toda até eu sair da creche. Mas aí pra mim não era namorar. Tá, a gente tem uma fotinha assim, dando selinho. Mas pra mim isso não é namorar, tipo, namorar. Eu considero! Mas Jordan, você foi o meu primeiro namoro. Namorar, de oficializar e ser namoro, eu namorei 2 vezes só na minha vida. E eu sou uma pessoa muito de Fala os ficar nomes. muito tempo. Não vou Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Primeira vez que eu ouvi falar do Covid. Primeira vez que eu fiquei sabendo do Covid, eu estava com o Lucas. E no começo ele estava muito assustado. E eu não tive tempo de me assustar, porque ele tava muito assustado. Eu precisava falar, calma amigo, tá tudo bem, que não sei o quê. No dia seguinte a gente começou a ver que não tava bem e eu comecei a me desesperar. E foi isso, eu lembro perfeitamente que eu tava com o Lucas e a gente tava indo pra casa de uma amiga nossa. E a gente chegou lá e tinha... O último rolê. Mas, real, a gente chegou lá e tinha álcool em gel, tinha um monte de coisa. Quando assim, eu soube que realmente tinha o Covid, né? Porque o Covid mesmo já tá há muito tempo, e a gente soube lá atrás de uma história sobre isso, mas ninguém sabia o que era. Eu tava até em São Paulo, eu usava álcool em gel o tempo todo. Mas quando a gente viu que realmente o Covid estava no Brasil, eu tava com o Lucas, a gente indo pra uma socialzinha de uma amiga nossa, ele tava meio começando a se desesperar, ninguém sabia o que era de fato o Covid. E eu falei, não, calma, que não sei o que. Eu lembro que a gente tava assim, na rua, quando a gente soube mesmo. A gente ficou a noite toda matutando, tentando entender o que tava acontecendo. E depois disso eu desabei, porque eu acho que foi um momento que, tipo, agora que eu não tô com o Lucas, eu preciso botar pra fora, porque eu tô com muito medo. Eu fui assistindo no Globo News, eu, Caio e Felipe, a gente tava aqui, foi logo depois do carnaval. A gente já tinha escutado falar também, mas
Aí que caiu a ficha mesmo foi depois do carnaval. Quando eu soube que queria começar, tipo, quarentena, eu tava saindo de uma peça de teatro. Eu ainda falei, gente, será que vai ser a minha última peça de teatro por um bom tempo? E foi. Primeira vez, sua primeira menstruação. Eu estava desesperada que eu fui no banheiro e aí eu olhei a minha calcinha, ela tava meio marrom, não era nem vermelho não, ela tava marrom. Eu fiquei muito desesperada, falei, o que tá acontecendo? Não achou que era cocô, não? Não achei. E aí, eu lembro direitinho da minha, foi minha muito avó traumático. tava lá. E aí minha avó falou, você menstruou. Aí eu pensei que era alguma coisa muito séria, sabe? Como eu tinha síndrome de Peter Pan também já na época, que foi bem com 13 anos, não, foi com 12 anos, tava começando assim, de tipo, não querer virar adulta. Quando eu menstruei foi um caos. E quem tava comigo era a Ângela, que trabalhava na minha casa, na casa dos meus pais na época. E aí eu lembro que eu abraçava ela, pedia pra ela não contar pra ninguém. E eu não queria usar absorvente, eu fiquei usando papel higiênico. Porque eu achava que se eu usasse absorvente era tipo um decreto que eu era mocinha e eu não queria isso. E aí eu não queria que minha mãe contasse pro meu pai, eu tava morrendo de vergonha. Foi um passo horrível, gente, foi muito dolorido menstruar. Primeira compra que fez com o seu dinheiro, tipo, seu primeiro dinheiro, qual foi a sua primeira compra? Eu lembro direitinho. Na verdade não foi uma compra de fato, mas o meu primeiro salário foi pra pagar minha escola. Porque eu lembro que eu queria me formar com a galera que estudava comigo. E aí na época minha mãe não tinha condições de pagar o meu colégio. E aí eu tava muito mal porque era meu último ano, eu queria estar com eles. Eu queria presenciar isso, né? Eu passei a vida toda estudando com eles e o último ano eu não ia. E aí eu comecei a trabalhar pra poder pagar o meu colégio. Então, tipo, meu salário ia todo pra pagar meu colégio. Eu acho que eu tinha 12 anos. Que eu já trabalhava, acho que desde os 11. Que eu trabalhava já ganhando um dinheirinho. Eu ganhava, tipo, R$1 por hora. Era muito engraçado. Aí eu juntei. E aí eu comprei uma mesa, que era uma mesa pra botar, tipo, pra eu estudar. Foi a primeira coisa que eu comprei, que era uma mesa que combinava com o meu quarto e era pra eu estudar. Aí comprei a mesa e ainda comprei o puff. Eu lembro que foi R$312 a mesa. Caríssima! Caríssima! R$312 trabalhando pra comprar. Primeira vez que recebi uma homenagem de fã. Cara, eu não vou lembrar a primeira vez que eu recebi uma homenagem de fã, porque, tipo, na época de Preside a gente já tinha fã, então eu não vou conseguir lembrar. Mas eu posso falar uma mensagem que me tocou demais e que até hoje mexe comigo. Foi quando eu cheguei em São Paulo e eu sempre fui muito frágil em questão do meu pai, de ter perdido meu pai e tal. E eu não tenho medo de falar sobre isso, mas é algo que toca muito em mim. Aí eu lembro que foi, tipo assim, muito emocionante pra mim, porque era uma menina que tinha acabado de perder a mãe dela e ela tava muito, assim, muito mal. E aí não foi nenhuma homenagem, não deixa de ser uma homenagem. E aí eu lembro que... Eu lembro disso, da almofada. Que ela me deu uma almofada comigo e com meu pai, que essa almofada fica na minha cama até hoje. E aí eu lembro que o pai dela me ligou falando que era muito importante na vida dela, que ela tava muito trancada por causa que ela tinha perdido a mãe dela. E que por eu conseguir falar abertamente em relação ao meu pai e o quanto eu acho importante eu curtir a minha mãe, porque eu acabei não curtindo muito o meu pai quanto eu gostaria, ela saiu desse lugar, desse buraco que ela tava se metendo pra ficar mais com a família, mais com o pai. E eu lembro do pai dela falando comigo, e isso me emocionou muito. O fato desse presente que ela me deu, o abraço que ela me deu me agradecendo, e o pai dela depois no telefone falando comigo. Então, assim, não foi a primeira, mas foi a que mais me marcou até hoje. Bonitinho. Ai, gente, eu tenho muitas, mas a primeira eu era novinha, eu acho que eu tinha 16 anos. Que eu lembro que foi a primeira, tipo assim, meu Deus do céu, recebi uma carta de metro. E aí eu recebi uma carta de metro. E eu li ela todinha, gente. Eu amo, eu leio tudo, gente, eu leio tudo. Eu amo receber cartinha, eu leio absolutamente tudo. Mas enfim, aí eu lembro que eu tinha, acho que eu tinha 15, 16 anos, porque eu era cover da Anaí. Ai, gente! Enfim, aí foi isso. Foi muito emocionante. Foi a primeira carta de metro, assim, que eu recebi. E que na época era muito moda receber carta de metro, né? Tipo, era muito... Meu Deus, só gente muito famosa recebia carta de metro. Eu recebi carta de metro, eu me senti muito famosa. Beijo, meus amores. Muito obrigada por tudo. Amo Espero que vocês. vocês tenham gostado. Obrigada pelas perguntas, foi maravilhoso.
Tô adorando essas perguntas que vocês estão mandando, vocês estão super criativos. Sério mesmo. Vocês são, né, gente? Se você puder virar membro do nosso canal pra ajudar a gente a continuar produzindo pra vocês, lembrando que tem Instagram exclusivo pra membro. Não esqueçam de pedir. Princesa Falha Unicórnio. Tem clipe, tem live exclusiva, tem várias coisas que de vez em quando a gente manda ali de surpresa pra vocês. Então, vale muito a pena ser membro e aí vocês vão estar ajudando a gente também a continuar produzindo pra vocês. Obrigada por tudo. Beijo, curte, comenta, compartilha. Deixa aqui embaixo também se você gostaria de algum vídeo diferente. Beijo, meus amores. Amo muito vocês. E até a próxima!